Um dos propósitos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é nos desarraigar do mundo e nos transformar em filhos de Deus, com mentes e corações consagrados ao Senhor, mesmo em meio a um mundo incrédulo e perverso. A palavra de Deus diz que nosso Senhor Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1:4. Perceba que a palavra desarraigar tem um significado muito forte. Fala sobre arrancar com força as raízes de uma planta. Quando o Espírito Santo faz uma obra de salvação no coração do cristão, as raízes começam a ser arrancadas do mundo e novas raízes começam a nascer, não mais presas no mundo, mas nos céus, para que o cristão se torne irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandece como luzeiro no mundo. Filipenses 2:15. Antes de sermos transformados pelo poder do Espírito Santo, nós estávamos mortos para Deus. Vivíamos simplesmente a vida do corpo, sendo levados pelos desejos malignos. Nossas raízes estavam todas no mundo. Nossos corações estavam cheios de pecado. Veja o que a palavra de Deus diz. Efésios 2:1-3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, merecedores da ira, como também os demais. Mas Jesus nos libertou do poder das trevas e agora nos fez filhos de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:16. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1:13-14. Mediante tão grande dádiva, salvação e vocação de sermos chamados para ser filhos de Deus, temos o dever de confirmar esse grande chamado. Como está escrito em 2 Pedro 1:10-11. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse processo de confirmar a vocação se trata exatamente da obra do Espírito Santo, de arrancar do mundo as raízes do coração do cristão e fazê-las nascer nos céus. A palavra de Deus ordena ao cristão: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, versículo 1-2. A vida do cristão passa a ser uma busca pelas coisas do Espírito e não da carne, pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito, para a vida e paz. Romanos 8:5-6. As raízes nascem nos céus, quando o cristão, nascido do Espírito, vive na busca pelas coisas do Espírito, de forma que, vivendo na terra, ele não cogita das coisas da terra, mas das coisas dos céus, fazendo isso pela fé, visto que o verdadeiro cristão anda por fé e não pelo que vê. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé
é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Pela fé, o cristão crê que Jesus é o Filho de Deus e diz: Vejam, eis que o Senhor vem com os seus milhares de anjos para julgar todos e convencer cada um dos ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Pela fé, o cristão sabe que terá de se apresentar diante de Deus quando deixar este corpo e tem uma esperança viva e real de se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo e todo o que nele tem esta esperança. A si mesmo se purifica. 1 João 3:3. Esse processo de purificação é exatamente a obra do Espírito Santo de arrancar do mundo as raízes do coração do cristão e fazê-las nascer nos céus, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8:13. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Pois suas raízes estão na terra. Sua vontade, seu amor e seus desejos são todos pelas coisas da terra. E seus corações estão cheios de pecado por cobiçar as coisas desse mundo caído. Deus diz ao cristão: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. João 12:25. O Espírito Santo trabalha no coração do cristão, matando esse amor pelo mundo e pelas coisas do mundo, e fazendo nascer um profundo amor pelo Senhor e pelas coisas do Senhor, de forma que o cristão sabe, pela fé, que enquanto no corpo está ausente do Senhor, preferindo deixar o corpo para habitar com o Senhor. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aquele que não possui o Espírito de Deus vive para esse mundo, para satisfazer seus desejos e prazeres. A alegria e o prazer do homem natural está no mundo. Ora, o verdadeiro cristão não tem recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheça o que por Deus lhe foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2:12. Pela ação do Espírito de Deus, o cristão já não ama mais o mundo e nem as coisas que há no mundo, pois o Espírito Santo arrancou do mundo as raízes do cristão e lhe deu novas afeições e desejos, de forma que o cristão diz: Tenho o meu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Salmos 1:2. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos 73, 25-26. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Salmos 73, 28. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Salmos 119, 11-16. Pela fé o cristão diz que é peregrino na terra. Salmos 119, 19. E passa a viver na expectativa de entrar no descanso prometido,
onde poderá regozijar eternamente a presença do Senhor, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3:20-21. O cristão é transformado pelo poder do Espírito Santo, para que seja irrepreensível e sincero, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece como luz no mundo. Filipenses 2:15. Dessa forma, vemos que a obra do Espírito Santo em um cristão se trata exatamente de arrancar do mundo as raízes do cristão. Uma pessoa que recebeu o Evangelho logo se afasta de Deus e retorna para o mundo, se as raízes terrenas não forem arrancadas, como está escrito. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Marcos 4:29. Aqueles cristãos professantes que se afastam de Cristo por amor às coisas terrenas possuem ameaças em várias partes da palavra de Deus. Muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3:18-19. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:9-10. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:5-6. Sabei, pois isto, nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens. Salmos 52:5-7. Por isso, o cristão precisa ter as raízes todas em Deus, para que assim possa frutificar, pois Jesus disse: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. João 15:2-6. Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Lucas 13:6-7. Um cristão com raízes nos céus dá muito fruto, e assim glorifica ao Pai, e se torna um verdadeiro discípulo de Jesus. João 15:8. Por fim, vemos que o homem que viveu na carne colherá destruição, pois está escrito: o que semeia para a sua própria carne da carne, colherá destruição. Gálatas 6:8. Porque o pendor da carne dá para a morte. Portanto,
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, e o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:5, 7. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Romanos 8:13. Pois o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. João 6:63. Portanto, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Colossenses 2:6-7. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3:17 e 18.